Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que sempre dá o que falar e gera muita dúvida: a imunidade tributária das igrejas. A pergunta que não quer calar é essa, né? Por que igrejas não pagam certos impostos? Isso é um privilégio ou será que é um direito garantido? Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa ir direto na fonte. Então vamos lá! Olha só o nosso caminho de hoje. Vamos começar vendo o que a Constituição diz, depois diferenciar dois conceitos que são cruciais, entender o porquê dessa proteção existir, esclarecer o que ela não cobre e, no final, a gente vai ver quem de fato é o protegido nessa história toda. Bom, tudo começa pelo começo, né? Pelo que está escrito na nossa lei maior, a Constituição Federal. Aí está. O artigo 150 é super claro. Ele diz que é vedado, ou seja, é proibido que o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, crie impostos sobre templos de qualquer culto. Percebe? Não é uma lei comum, é uma ordem que vem lá de cima, da própria Constituição. E aqui tem um detalhe que muda tudo. O que a lei entende por templo, muita gente acha que é só o prédio, a construção. Mas não é bem assim. A proteção se estende a toda a organização religiosa. Isso inclui seu patrimônio, suas rendas e os serviços que estão todos ligados à sua finalidade principal. E agora a gente entra numa parte um pouquinho mais técnica, mas que, olha, é a chave para entender o resto. A diferença entre imunidade e isenção. Olhando um do lado do outro fica fácil de ver. A imunidade vem lá da Constituição e ela impede que o imposto sequer nasça. É como se para a igreja a situação que criaria o imposto nem acontecesse. Já a isenção é outra história. É um benefício, quase um favor dado por uma lei comum. O imposto até existe, a obrigação de pagar nasce, mas a lei chega e diz, olha, não precisa pagar. Só que essa lei pode ser mudada, né? Então, para simplificar, pensem na imunidade como um escudo permanente, garantido pela Constituição. Ninguém tira. A isenção, por outro lado, é um favor que o governo dá e que, a qualquer momento, ele pode pegar de volta. Certo, mas por quê? Qual foi a ideia por trás da lei? Por que a Constituição criou essa proteção em primeiro lugar? A base de tudo são dois pilares da nossa democracia: proteger a liberdade de religião e garantir a separação entre igreja e Estado. A imunidade é, na verdade, uma ferramenta para manter esses dois princípios de pé. A lógica é bem simples. Se o Estado pudesse cobrar impostos das igrejas, ele poderia usar esse poder para interferir, para controlar ou até para favorecer uma religião em detrimento de outra. A imunidade funciona como um muro, sabe? Que impede esse tipo de interferência. E essa frase ilustra o ponto de forma brilhante. A ideia é impedir que o poder de tributar, essa voracidade do Leviatã, como a fonte chama o Estado, seja usado como uma arma para sufocar ou perseguir religiões. No fundo, é uma garantia de sobrevivência e de livre exercício da fé. Mas atenção, essa proteção não é um cheque em branco. Vamos agora para um ponto que gera muita confusão: os limites dessa imunidade. E aqui está o esclarecimento que talvez seja o mais fundamental de todos. Essa proteção da Constituição vale especificamente para a categoria de tributos chamada impostos. Não é uma isenção total de qualquer pagamento ao governo. Isso quer dizer o que na prática? Que as igrejas pagam, sim, outros tipos de tributos. Elas pagam taxas por serviços públicos específicos que recebem, como coleta de lixo, pagam também as contribuições, como as previdenciárias de seus funcionários. A imunidade não é um passe livre. E tem mais um detalhe: a proteção é condicional. Ela só vale para os bens, a renda e os serviços que estão diretamente ligados ao propósito central da organização religiosa. Se uma igreja tiver uma atividade comercial que não tenha nada a ver com sua finalidade, essa atividade pode sim ser tributada. Então, depois de toda essa análise, a gente chega na pergunta final. No fim das contas, a quem essa imunidade realmente serve? E a grande conclusão, segundo a interpretação jurídica, é esta: o objetivo final da imunidade não é dar um benefício ao líder religioso ou à instituição. O objetivo é proteger o direito de cada cidadão de exercer sua fé livremente, sem o risco de interferência ou controle do Estado. A proteção, no fim, é para o fiel. E com essa reflexão, a gente encerra por hoje. Na nossa próxima análise, vamos explorar outro tema bem prático do direito religioso: os limites para a realização de cultos. Vamos falar de barulho, segurança e os alvarás necessários. O próximo tema chega no domingo ao meio-dia. Muito obrigado pela companhia.
Esta foi uma explicação jurídica baseada nos trabalhos de Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina. Até a próxima!